Muito bem, 11 horas e 3 minutos. A gente recebe agora o Sérgio Antônio Ribas, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, para falar sobre um assunto que é polêmico. A Justiça de São Paulo está avaliando ampliar a torcida única em jogos de futebol. A gente já tem isso aqui em São Paulo em jogos clássicos, né? Palmeiras e Corinthians. Há muito tempo que não tem torcedores do Palmeiras no campo do Corinthians, e mesma coisa do outro lado, São Paulo e Santos, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Santos. Tem até no interior paulista já, Ponte Preta e Guarani, Botafogo de Ribeirão Preto e Comercial. Clássicos, a gente não tem mais a presença de torcida adversária, mas a intenção é ampliar ainda mais para até outros confrontos de times que não são rivais dentro de campo, na rivalidade que a gente tem em clássicos, mas existe essa discussão e o desembargador está conosco aqui para conversar sobre o assunto. Tudo bem, desembargador? Bom dia. Bom dia, meus respeitos para com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar com os senhores e estamos aqui à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários para a ampliação da ação do juizado do torcedor em jogos de futebol. Bom, desembargador, eu queria que o senhor explicasse para a gente, por favor, da onde surgiu então essa intenção de ampliar essa restrição, que já existe para clássicos, mas por que vocês entendem agora que essa ampliação é necessária aqui no futebol em São Paulo? Porque eu falo isso que a gente tem no Rio de Janeiro torcidas adversárias, em Minas Gerais, em outros estados, mas em São Paulo é proibido nos clássicos. Por que vocês entendem que é necessário agora ampliar essa restrição? O trabalho do juizado do torcedor engloba várias instituições: Polícia Civil, Polícia Militar, Instituto de Criminalística, 2º Batalhão de Choque, Secretaria de Segurança Pública. Então eu vou tomar a liberdade de voltar no tempo e dizer que fizemos várias reuniões e chegamos à conclusão da necessidade de uma prevenção valorizando os torcedores, as famílias e a segurança. E tivemos reuniões lá na Secretaria da Segurança Pública com todas essas instituições que eu mencionei, e na época o secretário de Segurança Pública era o doutor Alexandre de Moraes. E através do apoio que foi dado por Vossa Excelência, nós começamos a realizar jogos com torcida única. E constatamos que, felizmente, é uma medida que muito saudável, porque podemos verificar que com uma torcida só no estádio, minorou muito a violência que havia quando do confronto de duas torcidas. E eu trago isso para a nossa atual pretensão, que é ampliarmos essa restrição para determinados jogos envolvendo times daqui de São Paulo contra de outros estados. E isso surge a partir do falecimento de uma moça quando de um confronto entre Palmeiras e Flamengo. Depois nós tivemos recentemente outros atritos envolvendo torcedores do Flamengo e do Palmeiras, e o último jogo nós tivemos uma emboscada. Então, as instituições reunidas, como nós fizemos no dia 23 de agosto de 2024,
lá no Fórum da Barra Funda, em que estiveram presentes Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público. Nós chegamos à conclusão de estarmos verificando a possibilidade de termos torcida única em confrontos envolvendo Palmeiras e Flamengo. E estamos fazendo esse estudo para verificar a viabilidade de termos torcida única, tendo em vista as complicações que estão dando as duas torcidas nesses últimos confrontos. Ô desembargador, a gente entende, é um assunto polêmico, né? Muitas mensagens vão chegando, tem gente que concorda, tem gente que não concorda, mas não seria o caso de punir quem pratica esse tipo de agressão? Porque se a gente for fazer um recorte, hoje, todo time tem torcida organizada violenta, tem torcedor comum, que vai assistir o seu clube de coração e quer ver o espetáculo, enfim. Não seria melhor para o espetáculo punir quem pratica esse tipo de crime, proibir de entrar no estádio, prender esse torcedor vândalo, agressor, do que punir todo mundo, o torcedor comum que quer ir lá acompanhar seu time, que quer... por exemplo, o Flamengo vem jogar aqui em São Paulo, mas São Paulo é uma cidade gigantesca, que tem milhares de torcedores do Flamengo que tem um sonho ali de ver o Flamengo jogando na cidade em que eles moram, aqui em São Paulo. Não seria o caso de proibir entrar quem pratica a agressão do que proibir todo mundo? Como eu havia mencionado, nós tivemos essa reunião no dia 23 de agosto, lançamos em conversas com Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, a ideia de fazermos um estudo, verificarmos a estatística da agressividade envolvendo essas torcidas e depois de verificarmos como seria melhor para a segurança, chegarmos a uma conclusão. Por enquanto, é um estudo que nós vamos realizar baseado no que nós já havíamos feito envolvendo os clássicos dos times aqui de São Paulo, onde se verifica que a presença da torcida única está sendo muito mais viável em termos de segurança do que a presença das duas torcidas. Então nós vamos fazer um estudo para verificar, como o senhor está falando, se seria o caso de punição de toda uma torcida de flamenguistas que residem aqui em São Paulo, poderem ver seus direitos de assistirem os jogos interrompidos por causa da ação de uma minoria que prejudica a boa segurança na realização dos jogos. Então nós estamos estudando, não há nada concluído ainda. Desembargador, Maju Arruda Leite aqui falando. Um bom dia ao senhor. O outro tema em discussão nessa reunião foi a proibição de vendas de bebidas alcoólicas nos estádios, que é uma medida que está prevista em diferentes projetos de lei, tanto na Câmara quanto na Assembleia Legislativa de São Paulo, ainda sem uma previsão de votação. E essas propostas elas avançaram, principalmente depois daquele caso triste da morte da torcedora palmeirense, a Gabriela Nelly. Ela foi atingida por uma garrafa que foi arremessada por um torcedor do Flamengo, durante uma briga que aconteceu lá em julho de 2023. Qual a avaliação do senhor em relação a esse assunto e também das autoridades que participaram desse encontro? Como a senhora mencionou, há uma legislação estadual que não permite a venda das bebidas alcoólicas nos estádios de futebol.
está sendo feito um estudo pela Casa Civil do governo de liberação da venda das bebidas alcoólicas. Então, isso vai ser encaminhado para a Assembleia Legislativa e, transformando-se em lei, nós temos que cumprir a lei, que é o que o juizado do torcedor tem feito até agora. Ou seja, por hora, não pode ter venda de bebida alcoólica em jogos de futebol. Muito bem. Bom, conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Sérgio Antônio Ribas, falando um pouco sobre o estudo que vem sendo realizado para a proibição de torcida adversária em estádios aqui do estado de São Paulo. E a gente agradece demais a sua participação. Desembargador, um bom dia. O prazer foi todo meu e eu estou à disposição dos senhores.